Sabe o que é engraçado? Todo mundo acha que entende o que é persuasão, mas a verdade é que quase ninguém entende de verdade, sabe? A maioria acha que persuadir é falar bonito, ter boa lábia, convencer alguém a fazer o que você quer, mas isso é só a superfície. A persuasão real é muito mais profunda e muito mais sombria, tá? Porque no fundo, persuadir é manipular a realidade da outra pessoa, é plantar uma ideia dentro da mente dela, sabe? De um jeito tão sutil que ela acredita que foi ideia dela o tempo todo. E é aí que começa, cara, o verdadeiro poder. Quando você domina a arte da persuasão, você não precisa gritar, não precisa provar nada, sabe? Não precisa pedir. As pessoas simplesmente seguem o seu caminho como se fosse natural, sabe? E o mais curioso, cara, é que eles vão achar que estão no controle, cara. Mas antes de falar de técnicas, truques e estratégias, a gente precisa entender uma coisa, tá? A persuasão não é uma ferramenta, cara. É uma presença, tá? Um estado mental, uma forma de enxergar o mundo, tá? O manipulador amador tenta convencer, sabe? O mestre da persuasão faz parecer óbvio, sabe? E a primeira regra, cara, para dominar essa arte é simples, tá? Nunca mostre que você está persuadindo, sabe? Persuasão é como uma sombra, cara. Quanto mais você tenta agarrar, mais ela escapa, tá? Mas quando você se torna a sombra, cara, você passa despercebido, saca? Pensa nisso, cara. A pessoa que fala demais, explica demais, tenta se justificar, perde poder, cara. Já reparou como as pessoas mais persuasivas são aquelas que falam pouco, mas falam certo, sabe? Elas olham, esperam, deixa o silêncio fazer o trabalho. O silêncio é uma das armas mais poderosas da persuasão, tá? Porque ele cria desconforto, cara. E quem não aguenta o desconforto acaba se entregando, sabe? Agora, aqui vai uma verdade que dói, tá? Se você ainda precisa convencer alguém com palavras, é porque você não aprendeu a persuadir com energia, tá? Sim, energia. Porque o que convence não é o que você fala, tá? É o que você transmite. A linguagem corporal, cara. O tom de voz, o olhar. Tudo isso fala antes das palavras, tá? Você pode decorar frases, usar técnicas de neurolinguística, tá? Estudar psicologia, mas se a sua energia, cara, não transmite segurança e propósito, ninguém te segue, cara. Persuasão é sinergia entre o que você diz e o que você pensa e o que você sente, sabe? Quando esses três estão alinhados, sua presença já é uma ordem invisível, saca? Agora deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém fala, tá? A persuasão começa dentro, cara. Você nunca vai conseguir influenciar o mundo lá fora, tá? Se não souber influenciar a si mesmo, tá? O autocontrole, cara, é a base de toda persuasão, tá? Sabe por quê, cara? Porque o ser humano é movido por emoção, tá? E quem controla a emoção, controla a ação. Então se você domina as suas emoções, você passa a dominar o ritmo da conversa, o clima, o ambiente e por consequência o outro, tá? Quer ser persuasivo, cara? Aprenda a ficar calmo quando todos perdem o controle. Aprenda a observar quando todos querem falar, sabe? Aprenda, cara, a escutar o que não está sendo dito, saca? A maioria, cara, das pessoas vive reagindo, sabe? O persuasor age, cara. E às vezes a melhor forma de agir é simplesmente esperar, sabe? Agora vamos falar de algo mais prático, tá? A persuasão
nos negócios. Porque aqui, cara, é onde a coisa realmente muda o jogo, tá? No mundo dos negócios, persuasão não é luxo, tá? É sobrevivência, tá? Toda venda é um ato de persuasão. Todo contrato, toda reunião, toda proposta, você não vende um produto, você vende uma sensação, cara. Uma história, uma crença, sabe? O cliente não compra porque precisa, tá? Ele compra porque acredita. E o seu papel, cara, é fazer ele acreditar, tá? Sabe aquele vendedor que fala demais, que despeja argumentos, dados, provas, números? Ele acha que está sendo convincente, mas na verdade está cansando o cérebro do outro, tá? Persuasão não é convencer pela lógica, é encantar pelas emoções e justificar depois pela lógica, sabe? Você mostra o sonho, desperta o desejo, e só depois, cara, você mostra o motivo racional para aquilo fazer sentido, sabe? Primeiro você faz a pessoa sentir, depois você faz ela pensar, entendeu? O cérebro humano é assim, cara. A emoção decide e a razão apenas valida, cara. Existe um princípio muito poderoso, tá? Que poucos usam. O princípio da escassez. Quando algo parece raro, o cérebro interpreta como valioso, tá? Por isso, o segredo não é oferecer demais, é deixar a sensação de que pode acabar, sabe? Outro princípio é o da reciprocidade. Quando você dá algo primeiro, uma informação, uma ajuda, um elogio, o outro se sente inconscientemente obrigado a retribuir, tá? Essa é uma das formas mais antigas e eficazes de influência, tá? Mas o verdadeiro mestre, cara, da persuasão nos negócios entende uma coisa que vai além, tá? Você não persuade pessoas, você persuade sistemas, cara, empresas, grupos, culturas. Você aprende a ler o ambiente, entender o que o grupo valoriza, sabe? E se posicionar como parte da solução antes mesmo, tá? De abrir a boca, tá? Isso é presença estratégica, tá? E aqui vai um segredo sujo, tá? Mas é real. As pessoas não seguem quem é certo, tá? Elas seguem quem é seguro. A confiança convence mais do que a verdade, tá? Quantas vezes alguém te convenceu de algo completamente absurdo, mas com tanta certeza que você duvidou de si mesmo, sabe? Pois é, a confiança é a cola da persuasão, tá? Quer parecer confiante? Pare de tentar, tá? A confiança verdadeira vem da convicção interna de que você não precisa provar nada, saca? Quem tenta provar mostra insegurança. Quem sabe o que vale apenas demonstra, você entendeu? E a persuasão, quando aplicada nos negócios, é uma ferramenta quase divina, tá? Ela te permite, cara, influenciar pessoas, fechar acordos, liderar time e abrir portas. Mas também pode te destruir se você usar, cara, do jeito errado, sabe? Porque quanto mais poder você tem, mais responsabilidade, cara, você carrega. Persuadir alguém para o mal é cavar o próprio buraco, tá? Porque toda manipulação volta de um jeito ou de outro, tá? Agora deixa eu te levar para uma camada mais profunda dessa conversa, tá? Até aqui a gente falou da persuasão como uma habilidade prática, né? Mas a verdade é que ela é muito mais do que isso, tá? A persuasão, cara, é uma força filosófica e o reflexo do poder humano sobre o outro, sabe? Pensa nisso. Desde o início da civilização, o ser humano tenta controlar o comportamento do outro, não é verdade? Religiões, governos, empresas, relacionamentos, tudo se resume a quem influencia quem. Quem comanda a narrativa, comanda o mundo, sabe? E o curioso é que no fundo, ninguém quer ser persuadido, mas todos querem persuadir. É instintivo, cara. É parte da natureza humana. A gente quer ser ouvido, admirado e seguido, não é verdade? E quando alguém resiste, o ego se irrita, porque ele quer impor
impor a própria vontade. Mas o verdadeiro domínio da persuasão acontece, cara, quando você transcende o ego. Quando você entende que persuadir não é sobre vencer, cara, mas sobre guiar. Guiar sem forçar, sabe? Influenciar sem dominar. Mover o outro sem perder a própria essência. Isso, cara, é poder real, tá? Isso é poder real, cara. O poder não está em quem grita, cara. Está em quem permanece em silêncio enquanto o mundo tenta te tirar do eixo, sabe? O poder está em quem enxerga as intenções por trás das palavras. E quem entende o jogo, mas escolhe quando jogar, sabe? Dominar a arte da persuasão é, no fundo, cara, dominar a arte do ser humano. Porque tudo que a gente faz é trocar influência e energia, sabe? Você persuade o tempo todo, até quando não percebe, tá? Quando se veste de um jeito, quando fala de um jeito, quando escolhe o que mostrar e o que esconder, sabe? E a pergunta que fica é: quem está persuadindo quem, hein? Porque às vezes você acha que está controlando o jogo, presta atenção, mas o jogo é quem está te controlando, tá? O sistema inteiro é uma teia de persuasão. As redes sociais persuadem, as marcas persuadem, as ideologias, cara, persuadem, tá? E o mais perigoso de tudo é quando você acha, cara, que está livre disso. A verdadeira liberdade começa quando você enxerga as cordas invisíveis que te movem, sabe? Quando entende que toda opinião que você tem foi de alguma forma plantada, e o que o maior ato de persuasão é convencer o outro de que ele é livre, sabe? Quando na verdade está seguindo um roteiro invisível. Aí assim você começa a entender o jogo, tá? Quando entende o jogo, você tem escolha. Pode usar a persuasão para manipular ou para inspirar, tá? Para enganar ou para despertar. A diferença, cara, está na intenção, tá? Se a sua intenção for dominar o outro, você se torna escravo da própria ambição, tá? Mas se a sua intenção for elevar o outro, você se torna um líder natural, tá? E é aí que entra a parte filosófica da coisa. O poder que não tem propósito, cara, é vazio, tá? A influência sem consciência é destruição. E a persuasão sem ética é apenas manipulação, tá? Então dominar a arte da persuasão não é apenas sobre convencer pessoas, tá? É sobre entender o comportamento humano em profundidade. É saber o que move as pessoas, o que elas temem, o que elas desejam, sabe? É olhar além das palavras, é enxergar a alma por trás do discurso. Você quer ser persuasivo? Aprenda a entender o medo, porque todo ser humano, no fundo, age por medo, cara. É medo de perder, medo de não ser amado, medo de não ter controle. E quem entende o medo entende o ser humano, saca? É, cara, a persuasão nasce no entendimento, sabe? Não na dominação. Quem quer controlar perde o controle. Quem entende influencia. E quando você chega nesse ponto, percebe que persuadir não é convencer ninguém de nada, tá? É simplesmente mostrar o caminho e deixar que o outro queira seguir, sabe? A arte da persuasão é invisível, cara. É quando o outro faz o que você queria, sabe? Mas acreditando que foi decisão dele. E isso não é só técnica, tá? É uma dança sutil entre mentes, sabe? Por isso o verdadeiro persuasor nunca, cara, discute. Ele observa, entende o terreno e planta a semente certa na hora certa. E depois ele espera. A paciência é uma das formas mais sofisticadas de poder, tá? Quem domina a paciência domina o tempo, tá? E quem domina, cara, o tempo domina tudo, tá? Então lembra disso, tá? A persuasão não é sobre vencer os argumentos, é sobre vencer resistência, tá? E a resistência só cai quando o outro sente que está seguro com você, sabe? E as pessoas não seguem quem é mais inteligente, tá? Seguem quem faz
elas se sentirem compreendidas. Você tá entendendo? E esse é o ponto final, cara. E o mais importante, a arte da persuasão não é a arte de falar, é a arte de entender, de entrar na mente do outro sem invadir, de guiar sem forçar, sabe? De inspirar sem impor. Persuadir é fazer o outro ver o mundo pelos seus olhos e gostar do que vê, sabe? E quando você domina isso, cara, tudo, tá? Tudo muda. As portas se abrem, as pessoas te ouvem e o mundo começa a girar, tá? Exatamente, cara, na direção que você quiser. Mas cuidado, tá? Porque uma vez que você aprende a persuadir, você nunca mais, tá? Nunca mais, cara, consegue olhar o mundo da mesma forma, tá? E se você gostou, cara, do conteúdo e quer mais vídeo como esse, acesse esse outro que tá aparecendo no card final, tá? E a gente se vê em alguns segundos, tá? Até daqui a pouco, oi!